episódio do Cadê Meu RG, o seu podcast de toda terça-feira. E eu tô aqui de novo com vocês nesse projeto de vida que me dá muito prazer, que eu sou feliz em fazer. Feliz mesmo, muito feliz. E eu queria falar para vocês de novo dos nossos parceiros que a gente tem, pessoas que já acreditaram no nosso pod. Para um podcast acontecer, para qualquer coisa acontecer, tem que ter apoiador, tem que ter alguém que invista, alguém que esteja disposto a acreditar. E a gente já tem algumas pessoas que estão acreditando na gente. Uma delas é a Jaque, que tem uma esmalteria, chama Jaque Esmalteria, ela que faz a minha unha. Ela faz a minha unha há muitos anos, ela é muito boa. Então aqui está o QR Code delas aí na tela, em algum lugar, que vocês podem clicar, vocês vão ser direcionados para o Instagram dela, pode marcar a hora, ela é incrível. E eu tenho também a pessoa que está me vestindo, que cada episódio eu tô com um vestido. Eu gosto muito de vestidos, vocês já devem ter percebido. E é a Rosa K, que tá no Instagram também, que é uma loja virtual, mas ela é aquele tipo de loja que vai levar a sacola de roupa na sua casa. Que eu acho uma sacada, porque depois de uma certa idade, ou não, sei lá, mas a gente quer experimentar a roupa no quarto da gente, que é sensacional, né? Que não tem aquela luz horrorosa do provador, que tem um ar-condicionado ou um ventilador virado pra gente, que tem o sapato que a gente vai usar, e elas fazem isso. Então, vocês procurem a Dona Zan, procurem a Kellen. Aqui tá o QR Code delas também. E elas sabem o que vocês gostam. Ela põe na sacola, assim, com carinho, que tem a cara de vocês. E é bem legal. Todo o meu figurino desses 5 primeiros episódios são delas. E é muito legal, tá? Então, recomendo Rosa K. Tá aqui o Instagram delas, vocês vão achar. E a terceira coisa que eu vou pedir para vocês é entrar nessa plataforma que está aparecendo agora, o QR Code aqui, que é o Apoia-se, que é uma plataforma de apoiar as pessoas que estão começando, que é o nosso caso. Lá você vai poder ajudar a gente com o preço de um cafezinho. Se você acha a gente legal, se você quer que esse conteúdo continue, se você quer que eu continue falando com as pessoas que eu tenho trazido aqui, entra lá, vê se dá para você contribuir com alguma coisa. Eu vou ficar muito feliz. E agora, a gente já passou os recadinhos, a gente vai para a nossa conversa de hoje, que eu tô com mais uma pessoa interessante. Quem é você? Que bom estar aqui com você. Obrigada. Olha, a gente marcou isso faz tempo, Faz tempo, não é? Eu tirei minha vesícula, né? Veio até sem eu falei, eu vou, mas eu vou sem vesícula. Veio até com um órgão a menos. Então, eu sou a Cris Sanches, sou jornalista. Eu acabei de fazer 58 anos, tenho uma filha de 22 anos, Alice, que estuda Relações Internacionais na Unesp de Franca, está no último ano. Sou casada com o Glauco, que é programador web, desenvolvedor web. A gente é parceiro em uma série de projetos. E eu sou jornalista. Hoje é dia do jornalista, inclusive, pois é, né, Maria? Eu tinha visto alguma coisa hoje. Hoje que a gente está gravando, né? O dia que está indo no ar. Mas eu tinha visto alguma coisa dessa, né? Hoje é dia do jornalista. É uma profissão que Há quantos anos você é jornalista? 36 anos. 36 anos que eu tô nessa profissão. E é uma profissão apaixonante para mim, né? Pegou o Brasil saído da ditadura. Peguei, eu cumpri a primeira eleição para presidente, quando Lula e Collor foram para o segundo turno. Sim. Era meu primeiro ano, era o meu último ano na faculdade e meu primeiro ano no Jornal de Piracicaba. E eu cobria a política já na época, que legal. Então eu peguei, de fato, a primeira eleição direta para presidente. Essa volta do Brasil, né? Foi. Independente de qualquer coisa, mas foi uma... Eu costumo falar para meus filhos isso, vocês não têm noção do que foi a volta. Não só politicamente, mas assim... de tudo, né? A gente não tinha acesso às coisas, né? Não tinha acesso nem a bens, a nada, né? E tal. Eu tenho 52, você tem... Somos da mesma tempo. Quase da mesma geração, né? E eu lembro que a gente... 51, vou fazer 52. Mas a gente não tinha noção do que era, né? A gente não tinha noção do que era. Aí quando... acabou, né? Que a gente tomou conhecimento disso, que né? As coisas foram aparecendo, surgindo. Não é? A história tudo, né? Que foi mostrando até a história, né? Que eu gosto muito de ler sobre história, seja do Brasil, seja do mundo, mas eu amo ler. E aí que a gente descobriu que a gente não aprendeu história, né? A gente não aprendeu. E eu acho, Maria Silvia, que a nova geração continua também sem saber a história mais recente. É uma coisa interessante, né? Não se fala muito da história recente, mas eu ia né? falar sobre isso. Outro dia eu estava lendo um livro que chama Uma Breve História do Brasil.
Uma breve história, alguma coisa assim. E ele conta até o fim, acho que até o Lula, a primeira eleição do Lula, porque foi escrito naquela época. A gente não tem noção da história recente, assim, né? A gente não sabe muito o que aconteceu e tal, a gente talvez fique só na de trás, né? Ou talvez também seja porque a gente tá precisando ainda aprender a de trás, né? Com certeza. E eu sou daquelas que acho que você tem que conhecer a história para saber para onde as coisas estão caminhando, com certeza. Né? Por que nós somos assim? Por que nós somos que nós estamos assim? E com tudo, né? Com a história do mundo também, né? Então, às vezes, eu tenho muito esse questionamento. As pessoas chegam e falam, nossa, mas o mundo tá acabando. Eu falei, não, o mundo não tá acabando, gente. Já foi horroroso. Vocês que nunca leram. Leiam a história das cruzadas. A época medieval é horrorosa, né? Mesmo se você lê a Bíblia, né? Literal, se você lê o Velho Testamento, meu Deus do céu. É que hoje você tem notícia, né? Que eu acho que você que está nesse meio pode me opinar sobre isso melhor. Acho que a gente tem até muito, né? Assim, porque, por exemplo, você fica sabendo hoje, eu fico louca da vida quando os jornais aqui da Terrinha põem no Instagram, que você dá com a cara na notícia, que não sei quem matou não sei quem lá no Paraná. Mas, meu Deus, assim, você fica tocado com a história, mas nem foi aqui. Até achando que foi aqui perto, né? Às vezes acontece Não por mesmo. desprezo a tristeza, não por isso. Mas antes você não sabia disso, não te afetava desse jeito, né? Hoje está muito, muito próximo de você. A gente é bombardeado o tempo todo. E você sabe que eu mesma... Olha, eu trabalho na Jovem Pan News, eu sou jornalista lá. Continuo, né? Eu continuo na lida diária do jornalismo. E muitas vezes eu procuro me poupar mesmo, porque chega a ser tóxico, né? Exato. E a informação, você não precisa ir buscar, ela vem atrás de você. Vem, não é? Você tá no celular e de repente, pá, aparece, né? Então assim, você fica, as pessoas falam, porque o mundo tá acabando. Eu falei, não, se você pegar uma notícia da Bíblia e pôr como notícia, você ia achar horroroso também, que entrou na cidade, matou todas as mulheres, crianças e homens. Eu acho que a gente evoluiu como humanidade, eu acho. Eu tenho um amigo meu que fala que a gente tá muito melhor. Pode parecer que não, mas eu tenho uma visão otimista, eu acho que a gente evoluiu como ser humano, como espécie mesmo. A gente tem eu acho que a gente caminha para essa evolução, a despeito de a gente ver aberrações, né? De ver violência, mas a gente tá meio num mix aqui nesse planeta. Você percebe gente fazendo coisas grandiosas, almas incríveis, e gente que ainda vai precisar voltar. Eu acredito muito nessa coisa das vidas sucessivas. Vai voltar outras vezes, ou vai para outros planetas, vai aprender. E mas a gente acreditou que essas pessoas fossem estar melhor depois da pandemia. Nossa, eu apostei todas as minhas fichas nisso. Eu também. Eu lembro que eu liguei para um amigo, assim, logo no começo da pandemia, a gente fez uma chamada virtual. Eles moram em São Paulo. E a gente falou, nossa, veio para melhorar a espécie. Eu e ele, assim. Né? E é muito engraçado, porque ele é um casal de amigos, né? E ele é muito parecido comigo, assim, a gente é mais emocionado e a esposa dele e o meu marido são mais, né, assim, mais difíceis de chorar. Eu e ele, a gente chora à toa. Aí a gente falou, não, vai melhorar, né, vai. Depois passou uns 3 meses, a gente falou, olha, vou falar uma coisa pra você, quem era FDP vai continuar sendo FDP. Se é que não piorou, né? Não a gente achou que... Eu achei também. Eu achei também. Um chacoalhão ia dar, né? E pra mim, foi um momento muito difícil. Eu tinha acabado de perder meu pai. Meu pai morreu 2 semanas antes da gente entrar em lockdown, antes de falar, fecha tudo, em março, o vírus né? tá Foi aí. Março de 20, Meu pai morreu no finalzinho de fevereiro. E então, assim, eu passei por um processo muito difícil naquele momento. E assim, acho que muito tocada também. Falei, então, isso vai melhorar. As pessoas vão voltar mais solidárias, as pessoas... Não foi bem assim. Não foi bem assim. Eu também acho. Eu acredito muito nisso. As pessoas vão ter que repetir, né? Eu um pouco acredito nisso. E a gente, particularmente, estava num momento aqui no Brasil também de muita truculência, né? A coisa foi tratada de uma forma muito truculenta, muito rasa, né? Foi menosprezada a situação. Então, assim, foi pior nesse sentido. Né? Mas, assim, acho que a gente pode ser... Eu não sei se a gente tá melhor ou pior, eu acho que a humanidade caminha, mas eu acho que a gente tá muito passando por eu acho que a gente tem ciclos também, né, de universo, sabe, a gente tá passando por um ciclo de radicais, né, assim, as pessoas estão, não existe mais meio termo, polarizado, né? Não existe mais conversa, né, então antigamente você conversava com os dois lados, você sabia que você precisava do outro lado, né, hoje em dia as pessoas não topam mais, né, eu não acredito nisso, não quero nem ouvir o teu ponto de vista. Uma das coisas que me fez dizer o pode foi isso, eu falei, eu preciso conhecer o ponto de vista das outras pessoas, entendeu?
Para talvez, eu falei agora no episódio da semana passada, falei assim, essa é uma mesa de procurar o RG, né? De uma mesa de busca. Aham. E para você buscar, você tem que ouvir os outros pontos de vista, né? Senão, Mas as pessoas estão desabituadas, né, a ouvir, né? Você acha? Eu acho. Mesmo quando Eu você acho entrevista que as pessoas? Muito desabituadas a ouvir. Eu acho que essa polarização é isso mesmo. As pessoas querem ouvir a verdade delas, querem alguém para endossar a verdade delas. Elas não estão mais acostumadas a refletir, a rever posições. Eu acho tão bonito quando você revê posições. Sim. Eu acho que verdade. não é sinal de fraqueza, acho que é sinal de inteligência, né? Você ouvir e falar, puxa, mas não tinha pensado, não tinha visto por esse viés. As pessoas não estão mais dispostas a ver isso. Elas querem algo que vá carimbar, endossar aquilo que elas aprenderam. A gente vê isso nas fake news. Né? Quando às vezes você apresenta para a pessoa. Eu lembro que logo no começo começaram a surgir as fake news e tal. Uma pessoa publicou uma coisa e eu fui inocentemente falar, viu, não é isso, tá aqui o link. Eu tomei um xingo, assim, tipo... Aí eu perguntei, não, ela queria acreditar naquilo e você falou que era mentira, então E eu vou te dizer uma coisa, a gente vê aí dois polos, né? E essa fake news, às vezes ela tá nos dois. Exato. Não, né? com certeza. Nos dois lados. Tá fomentando aqui e lá, né? O que é terrível, né? Porque eu acho que para nós no jornalismo, por exemplo, é uma missão. A minha mãe, por exemplo, toda vez que ela vê alguma coisa, ela fala assim, isso aqui é fake news? Eu até ensinei para ela conferir, né? Isso, Olha, né? Entra aqui no site e tal, tem site, digita aqui no Google, porque para poder saber, assim, né? Para você passar para frente. E às vezes você não está nem tão longe, né? Como você falou, você vai no Google, já tem lá, né? Não, é isso mesmo. Hoje é muito mais fácil para você se certificar de que é uma notícia. Não, eu já acho assim, como eu costumo dizer que quem faz podcast como eu não tem um compromisso de ser isenta, como você que é jornalista, às vezes. Não, eu já acho que quem vai atrás da fake news e não pesquisa se é verdade, já está com vontade de passar para frente. É verdade. Porque hoje é muito fácil, né? Muito fácil você ver que é mentira. Você tem ferramentas para pesquisar, né? Tem ferramentas da pesquisa, né? E assim, o meio acadêmico está muito voltado para isso também, né? Tem muitas organizações junto com universidades que hoje fazem a verificação. Sim. Então, isso é super importante. Hoje é uma missão para o jornalista, eu acho, trabalhar contra, né, combater fake news, que isso realmente, eu tenho muito medo. Você vê que fake news, ela é capaz de matar pessoas, né? Outro dia mesmo, você tem N casos de gente que foi eliminada, assassinada, linchada por conta de fake news. Isso é muito perigoso, né? Porque hoje em dia a proporção, a rapidez é muito grande, né? Então você jogou a fake news aqui, em segundos, né? É em segundos. E vocês, como jornalistas, têm que estar toda hora... Você acha que você às vezes é desacreditada mais do que era? Olha, do desacreditar acontece hoje, volto a dizer, dos dois polos. Globo Lixo, e a Jovem Clã, só, né? De um lado chama Globo de Globo Lixo, do outro lado chama Jovem Pan de Jovem Clã. Você tem dos dois lados. Então, assim, de novo, acreditam naquilo que querem acreditar. Que querem acreditar, né? Cada um, porque agora a notícia tem viés. Você tem uma mesma notícia sobre o viés de um veículo e uma mesma notícia sobre o viés do outro, né? Não necessariamente uma fake news, mas interpretadas ou passadas de formas diferentes. Ou talvez também as pessoas estejam se alimentando só de um lugar, né? Também. Outro dia eu escutei isso, fala assim, ele lê a notícia do grupo do WhatsApp e toma aquilo como verdade. E ele não se interessa. Então, por exemplo, hoje você talvez pesquise na Globolist, na Jovem Clã, e pesquise em outras, só para você formar a sua opinião, né? Exato. E as pessoas, às vezes, não. Ela se informa por um veículo e é aquilo, né? E o que é mais interessante, Maria Silvia, é que assim, né? Quando eu comecei no jornalismo, a gente tinha matérias desse tipo, jornalismo comunitário, né? Existia o acesso aos meios de comunicação era uma coisa muito restrita. Hoje não. Olha, você tem um programa, você tem um podcast, você pode se comunicar, você pode transmitir a sua verdade, o seu conteúdo, né? Ao passo que naquela época não. Então, assim, hoje você tem a possibilidade de verificar. Eu, por exemplo, gosto muito do Mídia Ninja. Inclusive,
Eu não sei se você sabe, mas Mídia Ninja, os fundadores, alguns são daqui de Piracicaba, estudaram no Colégio Piracicabana, Verdade? onde nossos filhos estudaram. Eu estudei no Piracicaba. Eu entrevistei o Rafael, que é um dos fundadores mesmo? da Mídia Ninja. É muito bacana. Que é uma mídia alternativa e que também traz o viés, mas tem informação de muita qualidade, né? Jornalistas livres, Sim. quer dizer, você tem outras mídias que você pode, né, ir verificando e isso que eu tô falando, as independentes, vários, claro. né, sobre vários prismas, né? Só fazer um parênteses, Legal. vocês estão vendo o que vocês fizeram com o Colégio Piracicabana, né? Instituição metodista. Pessoas legais se formavam lá, mas tudo Nem bem, me isso foi fale. só um detalhe. Nem Que eu me contei que eu fale. fico muito brava, isso é outra pauta, Parte né? meu coração. Tá? Meu coração, eu já chorei muito sobre isso. Agora eu não choro mais, mas o que eles fizeram não tem. Mas não é sobre isso. Não. A gente marca outro podcast para falar sobre isso. Já tá na hora do quadro, então depois a gente pergunta outra coisa. Agora a gente tem quadros no programa, porque eu tenho uma equipe jovem. Então essa equipe jovem, que eu acho eles são muito bons, eles me alimentam de ideias, entendeu? Isso é maravilhoso. Então nós vamos fazer umas perguntinhas para você, só para deixar mais divertido um pouquinho. 3 mentiras e uma verdade. Eu vou ler 3 frases para você. Não, 4 frases para você, perdão. Uma delas é verdade, o resto é mentira. Tá. Pra gente entender esse universo como é difícil. E você tem que escolher a que você acha que é verdade. Tá. Vamos lá. Os ursos polares são brancos. A água gira em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul. As zebras são brancas com listras pretas. O coração de uma baleia azul é tão grande que um humano conseguiria nadar nas suas artérias. Uma só é verdadeira. Se você quiser, eu repito todas. Os ursos polares são brancos. As zebras são brancas com as listras pretas. A água gira em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul. E o coração de uma baleia azul é tão grande que um humano conseguiria nadar nas suas artérias. Essa da água eu tô em dúvida. Mas, olha, os ursos polares são brancos, pelo que eu sei, né? Ou não, eles são azuis. Você chuta uma, depois eu revelo tudo. Eu acho que eu vou nos ursos polares. Mentira, os ursos Não é. polares são transparentes, na verdade. Não é isso, produtora? Tem pelos transparentes e ocos que refletem a luz visível, fazendo com que pareçam brancos. Ah, igual cabelo branco. Eles dizem que ele não é branco, que ele é transparente. É mesmo? É, cabelo branco é transparente. A verdadeira é o do coração da baleia azul. Uau! É tão grande que um humano conseguiria nadar nas suas Eu artérias. jamais acertaria. Não é impressionante? Impressionante. O como a gente não conhece nada? É verdade. Porque a mesma surpresa que você tem, eu tenho quando eles me apresentam. Aham. E aí eu achei impressionante isso, porque se pensar na dimensão desse bicho, né? É O tamanho dela, a língua dela parece que pesa não sei quantas tão toneladas. lindo, né, Não é? gente? A vida marinha é um negócio tão rico, tão E aí, maravilhoso. quando a gente sai um pouco desse mundinho nosso É, aqui, né? Desse arroz com feijão. Adorei. Olha, saí daqui já sabendo uma coisa que eu não sabia. Eu gosto Tá vendo? disso. Podcast é cultura também, nosso Você tem podcast. é isso que eu gosto da minha profissão. Eu aprendo coisas todos os dias Todos como os jornalista, porque eu converso com gente muito diferente. É, né? Você não pode, no exercício aí de podcaster, você também Ai, que vai gostoso, aprendendo, né? É não é? gostoso conversar com as pessoas, né? E assim, eu fico impressionada quando a gente lê algumas coisas assim, a gente fica pensando o quanto a gente é nada, né? Nada, porque a gente não sabe nem da baleia, É, que é um bicho que a gente vê, né? Você imagina do que a gente não vê, né? é. O que a gente não sabe nada, né? E é verdade aquela máxima de que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada. Não sabe nada, eu Não é? também acho, né? É o princípio da filosofia, né? Só sei que nada sei, é o princípio da filosofia, né? Você já partiu do princípio que não sabe nada, né? Quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Né? Não, eu E acho que é aí que tá a graça da vida. A vida, ela é um... Continuar se reinventando. É permanente estado de aprendizagem, né? Acho que todo dia a gente aprende. E é tanto, talvez né? por isso que muda o RG da gente, né, também, né? Porque você não é mais a Cris que tinha 18 anos ou que decidiu ser jornalista quando era Não. mais nova, né? Não. Entendeu? A gente não é a mesma pessoa, né? é. Até acho um afronto você pegar que nem você, a sua filha de 22, eu também tenho um de 22, Uhum. uma criança e você fala, você vai ser isso o resto da sua vida, né? Entendeu? Ela pode estar navegando hoje pelo curso que ela tá fazendo, assim como os meus estão, mas tá livre, né? Pra mudar e pra estar naquilo, mas talvez fazer uma barriga e ir pra outro lugar, né? E o mais legal disso tudo, Maria Silvia, até um tempo atrás,
pessoas da nossa geração, da nossa idade, nossas mães, nossas avós, com a nossa idade, já estavam com o destino selado e acabou. Exato. Agora não, agora a gente aos 50, a gente é capaz de se reinventar e se refazer. E tem buscar espaço, talvez, para isso, né? Tem. É. Isso é o mais fascinante da vida, porque a gente vai viver mais, né? É. A ciência A gente está sendo mais longevos, né? Tem ciência a nosso favor, tem informação a nosso favor. Eu quero crer que eu vou viver mais uns 30 anos. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer em 30 anos ainda, né? Também acho, Então, quero chegar com saúde lá. Não, acho que é isso. É importante a gente chegar bem, né? Porque também se não for para chegar bem, não, né? Aí também não, também acho. Acho que eu estou naquele questionamento da ciência que eu acho, tá, então vamos melhorar a sua vida, vamos melhorar, trazer recurso para você ser mais longevo, mas com qualidade. Né? Porque quando chega também naquela fase que já não tem mais o que fazer, mas você está segurando a pessoa, também acho que... Eu tive 2 avós que viveram mais de 90 anos lúcidas. Ah, então sua perspectiva é boa. Mas elas eram magras. Mas a vida era outra. Mas a vida era outra, Morreram né? depois dos 90, super... Assim, quando adoeceram e morreram em questão de semanas, assim, sabe? Que bênção, tiveram uma isso, vida né? muito produtiva e, assim, até o final, uma bênção. Uma bênção, gostaria de né? chegar com essa... Mas com saúde, né? Com saúde com elas, E aí você falou que você é jornalista há 36 anos, e como era, como eu falei para você no começo, eu sou feminista levanto essa bandeira. Acho que a gente sim tem muito ainda a chegar na igualdade, né? A gente pensa que tá melhor, mas às vezes não tá nesse ponto. E você teve que lutar contra isso muitas vezes? Olha, eu não sei se é uma questão de consciência, a gente vai ficando mais velha. Mais masculino, né? Se era. Por exemplo, na sua classe de faculdade, você tinha mais homens que mulheres. Eram mais homens do que mulheres, mesmo na redação dos jornais, eram mais homens que mulheres, especialmente em algumas áreas, né? Sim. E eu não sei se é uma questão de consciência, a gente passa a perceber melhor as coisas, mas eu sinto mais o machismo nessa versão atual, né? Digo de uma forma geral, do jornalismo, do que na época que eu comecei. Mas pode ser uma questão de experiência mesmo, né? De você acumular experiências. Porque assim, quando eu trabalhei, no começo da minha carreira, não aconteceu de eu ter salário menor que dos meus colegas, eu ganhava como eles. Sim. Vou até te dar um exemplo. Eu trabalhava numa editoria, eu tinha um chefe que era um editor de política e economia, tinha mais 2 homens na equipe, mais velhos que eu, formados há mais tempo, e eu, recém-formada. Na ausência nas férias desse chefe, quem cobria era eu. E os dois marmanjos respondiam a mim, entendeu? Então, assim, não tinha eu não conseguia perceber muito. Eu não tive motivo. Agora, dependendo do lugar que você vai, no exercício da profissão, você percebe, às vezes, né, um meio político, né? Tem no meio político você meninos, também corresponde ao repórter homem, não à mulher, né? Então, assim, olha você como, né? Que gracinha, né? Bonitinha, mas, né? Mas não é pra isso. Vou dar importância pra esse cara aqui que tá me perguntando. Então, assim, mas eu não posso dizer pra você que eu enfrentei machismo, assim, de doer. Eu já eu tenho visto muito isso ultimamente com outras colegas, tal, e eu vejo até eu falo que o mundo, nesse aspecto, às vezes regride, né? Mas será que não são os ciclos, né? Pode ser. Que a gente falou? Pode ser. Eu vejo muito isso. Eu acho que quando um ciclo se inicia e a gente está na roda, eu acho que vem todas aquelas coisas, vem junto, entendeu? Faz parte daquele cenário, entendeu? Então, acho que hoje você dá voz a algumas pessoas que não precisava ter voz. Exato. Infelizmente. Eu falo sempre isso, eu acho a internet muito boa. Ela trouxe você aglutina pessoas iguais e daí você não se sente mais sozinho. Mas ela deu voz também para pessoas que não têm a responsabilidade. E aí você legitima, entendeu? Exatamente, entendeu? Exatamente. Então aí uma pessoa idiota vai falar sobre o machismo horroroso, você legitima ele. Porque aí às vezes ele tem um monte de seguidor e... Exato. Entendeu? Exato. E assim, você vê
alguns anos atrás, uma tentativa, na verdade, um plano levado a cabo, né, de desmoralização e desqualificação das jornalistas, né? Especialmente lá em Brasília, você via sistematicamente agressões verbais, fatos, né? Então, assim, isso não contribui em nada, ao contrário, faz você dar uns passos para trás. E né? engraçado você falar de política, né? A gente vê, às vezes, isso, mas eu pensei que você fosse falar do jornalismo esportivo, que era maior. Ah, bom, olha, o esportivo e o policial. E para minha alegria, aqui em Piracicaba tem uma colega que cobre polícia há 30 anos, ela é... Aliás, uma dica para você trazer para o seu programa, a Ana Cristina Andrade. A Ana é uma pessoa, assim, que ela tem uma vivência na polícia. Não é comum você encontrar uma repórter policial mulher. Não é comum. É pesado, né? E ela tá há 30 anos fazendo isso ou mais. E ela é uma repórter super respeitada. Ela é a primeira a saber das coisas que acontecem. É mesmo? Porque ela tem as fontes dela. Então, assim, a Ana é super respeitada. Então a gente tem, mas não é muito comum mesmo. Não é comum, São áreas que... A área mesmo que eu fazia, economia, não era uma área muito comum para mulheres na época. Não era mesmo. Né? É que hoje a gente, por estatística, as mulheres pela primeira vez são a maioria nas universidades, né? Então acho que a gente está começando a virar esse jogo, né? Mas a gente vem de uma geração que não era comum mesmo, né? Que talvez a gente tivesse que fazer economia do acho que existisse curso, né? Não, e jornalismo, assim, um tempo atrás, nossa, mas... Não é uma profissão que vai te dar muita estabilidade. Se você casar, se você tiver filhos, como é que vai ser? Quer dizer, né? Já se colocava os empecilhos, né? Mas eu não tive problema nenhum em exercer minha profissão, com a maternidade, com o casamento. Eu saí daqui, fui fazer outras coisas fora, mas... E todo jornalista tem que ser curioso? Muito curioso, né? Nossa, curioso, assim, a curiosidade move, né? Move a gente, tem que ser curioso. Tem que ser xereta também, pouco, né? Mas tem que ter uma responsabilidade tremenda, com né? Certeza, sem Porque, e muita habilidade, eu falo que a gente tem que saber fazer a leitura das pessoas, né? Saber o momento de perguntar, o momento de investigar, mas a curiosidade tem que mover a gente, senão não vai, né? Não vai trabalhar no cartório, né? Com todo o respeito. Claro, não, mas cada um tem que ser... Eu sempre fui muito curiosa, desde criança, muito curiosa. Eu também sou. Já estamos no fim. Mas nós temos mais um pedacinho. Temos um pedacinho. Bom, então, temos um pedacinho. Aqui estão o nosso outro apoiador, que é o Empório Chocolate, que tem o Pinguinho de Chocolate, que é uma coisa que é da cidade, antiga aqui da cidade. Nossa, super. Que tá na minha família há muitos anos. Vou pegar um? Pode pegar. Temos bolachinhas. Vocês encontram essas delícias no mercado municipal. Pra fazer assim uma mesinha como a gente faz aqui, é perfeito, né? Tá linda. E o Pinguinho é da história da minha família. É da sua família, que legal. O cacau era do meu pai. Seu Eldio? Sim. Verdade. É meu pai. Você é do Eldinho? Eu sou. Do Ventania? Sou. Legal, que bacana. Sou irmã do Eldinho. E hoje quem toma conta da loja nossa no mercado é a minha irmã. Né? E a gente anuncia porque é bom também, né? Porque com certeza. É uma coisa de memória emocional, né? O Pinguinho. Totalmente. Pra Piracicaba. Isso mesmo. Totalmente. Eu comprava muito da esquina lá da Governador com a Prudente. Com a Prudente, exato. Comprava muito. Que delícia, que delícia. E agora a gente vai pra sua foto. Que eu não sei qual é. Você não sabe? Não. Vamos lá? Olha, essa foto... As mulheres da família. São as 4 gerações. Essa foi a última foto que eu fiz com a minha avó. Minha avó Laide. Eu lembro da Foi um pouco antes dela ter ela, na verdade, minha avó foi assaltada. Sofreu um assalto em casa. Ela teve um estresse pós-traumático. Aquilo derrubou ela, na Bonavista de São Paulo. Minha avó, minha mãe e minha filha. Então, essa foi a última foto das 4 juntas. Eu tava loira, isso foi antes da pandemia, foi em 2019. E é uma foto que diz muito pra mim, porque nós somos, né? E diz do seu RG? Totalmente. Tá ali marcado no seu RG. Muito. Uma família de mulheres fortes, de mulheres
batalhadoras, assim, de grandes contadoras de história. Minha avó era uma grande contadora de história e minha mãe é uma contadora de então história. a comunicação tá Vem aí, né? É aí. Tá no sangue. Então foi essa foto que eu escolhi pra fechar. Que foto linda de mulheres. E é engraçado que a gente tá no 4º episódio dessa nova temporada. Até agora, você... Com os outros 3, só vieram fotos de família. Puxa, interessante tudo. Isso, né? É muito tudo, interessante. Tudo. Eu também acho que poria uma foto da minha família. Mas eu adorei conversar com você. Igualmente. Adorei mesmo. Que bom. Essa mesa é sua, sempre bem-vinda. Muito obrigada, viu? E eu tô muito feliz de ter essas pessoas aqui, de trazer pra vocês sempre uma pessoa interessante, uma pessoa pra gente poder pensar fora da caixinha. É isso que faz a gente continuar jovem também. E eu conto com vocês para a próxima semana. Tem outra pessoa legal aqui. Curtam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube. E é isso, bonitos e bonitas. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Silvia. Tchau.